Olá pessoal, bem-vindos ao número 7 sobre espectroscopia vibracional. Essa é a última aula desse tópico e depois de tudo que nós vimos, nós vamos para a parte prática da parte de espectroscopia vibracional, que é a interpretação de espectros. A espectroscopia vibracional ela pode ser usada de forma quantitativa ou qualitativa. Mas para se fazê-la de modo quantitativo, ou seja, mensurar uma quantidade de alguma coisa utilizando esta espectroscopia, antes tem-se que fazer a parte qualitativa, que é o quê? Analisar as ligações químicas que estão presentes na sua amostra, tá? Então a gente vai analisar de modo qualitativo todos os tipos de ligações químicas presentes nesse seu composto, nessa mistura. Às vezes é analisado também misturas de compostos. E para isso a gente tem que lembrar que é necessário utilizar uma janela e cada janela tem a sua faixa de operação. Lembrando que a janela é um material que é utilizado principalmente na espectroscopia na região do infravermelho, que é o suporte onde vai a sua amostra. Se você utiliza quartzo, você tem uma janela espectral, que é a região onde você consegue ter ali nenhuma banda do quartzo para poder analisar o material de interesse. Então ele fica aqui na região entre 15.600 e 2.700 centímetros a menos 1. Ou seja, é uma janela utilizada para análises em altas frequências. Já os compostos iônicos, fluoreto de cálcio, KBr, que é brometo de potássio, ou iodeto de césio, são utilizados para ter uma janela espectral na região do infravermelho médio a baixas frequências. Principalmente iodeto de césio aqui, que ele é utilizado para baixas frequências. É o principal suporte quando se quer analisar baixas frequências. Mas mesmo assim não pega toda a região de baixa frequência, só até 220. Abaixo disso já tem essa interferência do suporte. Então, por exemplo, aminocomplexos. Quais ligações nós vamos poder tirar informação no espectro vibracional? Nós temos as ligações NH da amônia, M-metal nitrogênio e só, uma vez que os cloros estão na forma isolada, sem fazer nenhuma ligação química, né, na forma de ânions, então não tem vibração associadas a eles. E se nós olharmos aqui no espectro, que vai de 4.000 até 500 centímetros a menos 1, nós vemos estiramentos da ligação NH e vários tipos de deformações. E aqui é possível perceber que são espectros para 3 diferentes aminocomplexos, de cobalto, de cromo e de níquel. Aí vocês estão me perguntando, e cadê as ligações metal-nitrogênio? Bem, essas ligações acontecem em baixas frequências, e isso é um pouco desafiador, como eu disse, principalmente para a espectroscopia na região do infravermelho, porque os suportes interferem nas medidas. Até mesmo no ATR, que utiliza o diamante, né, essa região é um pouco difícil de ser analisada. Já o Raman, que não utiliza suporte nenhum, pode ser uma opção, tá? Porque aí não tem interferência, ou não tem tanta interferência. Entretanto, esses modos têm que ser ativos no Raman para poder ser analisados. Se você está analisando um complexo que só tem modos ativos no infravermelho, na região que você quer analisar, então infelizmente você vai ter que encarar o desafio e buscar uma alternativa para obter o espectro nessa região de uma forma limpa. Além disso, tem o problema de que complexos metálicos, de modo geral, são coloridos e o laser do Raman pode danificar a sua amostra, pode queimar a sua amostra. Outra forma de analisar os espectros, também de modo qualitativo, é verificando a presença ou a ausência das ligações para conseguir caracterizar diferentes compostos. Então aqui eu tenho um exemplo que seria 2 complexos de platina com ligante cianeto. De novo, o potássio, aqui ele faz ligações muito fracas com os cianetos ali em torno dele, então ele praticamente não aparece no espectro de infravermelho. Em contrapartida, nós conseguiríamos ver, né, ligações de
platina com carbono e carbono com nitrogênio. Como a ligação platina-carbono cai em baixa frequência, o que nós vamos ver é basicamente a vibração carbono-nitrogênio. Mas tem outro tipo de composto que pode ser obtido, principalmente quando faça a reação em água, que é o composto hidratado. Então, aqui tem os espectros dessas duas espécies, o composto hidratado e não hidratado, e o que a gente consegue ver é que ambos têm essa banda muito fina e estreita aqui, perto de 2.000 centímetros a -1, que é a banda característica do estiramento do cianeto, da nitrila, né, C-tripla-N. E aqui em altas frequências nós temos os estiramentos de ligação OH e aqui em torno de 1500 de formação da molécula de água. Então, fazendo uma simples análise qualitativa de quais ligações estão presentes, nós conseguimos diferenciar os dois compostos, o hidratado e o anidro, sendo então o composto 1, né, o composto anidro, aqui em vermelho, e o pontilhado, o composto 2, o complexo hidratado. De modo geral, para se fazer a análise dos compostos, a gente busca uma tabela com as frequências associadas às ligações mais comuns, que aí vai ter associado quais grupos, quais tipos de ligações químicas acontecem em cada frequência. E aí nós tentamos associar essas ligações químicas com a possibilidade de ter ou não no nosso complexo ou no nosso composto a ser analisado. É muito comum utilizar essas tabelas, encontrar essas tabelas para compostos orgânicos, como essa daqui, mas para complexos é também muito útil, porque muitos dos nossos ligantes são compostos orgânicos. Então, por exemplo, aqui nós teremos o estiramento OH de álcoois de ácido carboxílicos, que também é mais ou menos a mesma região que acontece o estiramento da água, e elas acontecem tanto de uma intensidade muito grande quanto de uma maneira larga, geralmente. Também na faixa de 3.200 a 3.400 também temos os estiramentos das ligações NH, muito comum, da amônia, etileno de amino e outros compostos nitrogenados. De maneira mais fraca, nós temos os estiramentos CH, aí das diversas formas, aromáticos, alifáticos e assim por diante. Já na região aqui entre 2.500 até 1.800 é uma região mais limpa, onde acontece de modo geral apenas as ligações triplas dos ligantes, então C-tripla-N, C-tripla-C e C-tripla-O das carbonilas. E aí, dependendo do grau de retrodoação, essa vai acontecer numa frequência ou no número de onda cada vez menor. Em torno de 1.800 até 1.600, as carbonilas C-dupla-O, tá? Dos diferentes grupos. C-dupla-N também cai mais ou menos nessa região. C-dupla-C, inclusive de anéis aromáticos. Aí começa a aparecer também aqui os bendings, né, que são as deformações. Continuando então, abaixo de 1.500 nós temos estiramentos NO, deformações diversas CHs, estiramentos CO, e aqui em baixa frequência, carbono halogênios, tá? E aí essas intensidades vão ser características a cada uma dessas ligações, tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplo que é o ácido acético, que pode ser um ligante cis-protonato, que seria o ligante acetato, que é muito comum na química de coordenação. Esse aqui é o espectro dele, e aqui é possível ver aqui em torno de 3.600, que seria o estiramento OH. Aqui, bem fraquinho, em torno de 3.000, o estiramento CH. O estiramento OH aparece em maior intensidade porque o dipolo dele é mais intenso durante a vibração, né? Varia mais do que a ligação CH. Aqui nós temos o CO, a carbonila do ácido carboxílico, e nós também temos aqui outra ligação CO, mas agora carbono-oxigênio simples.
As outras bandas provavelmente são bandas associadas com deformações ou combinações de deformações, por isso que a gente não associa elas, porque são bandas mais difíceis. E à medida que nós vamos acrescentando cada vez mais átomos, mais bandas de deformação vão aparecendo, e geralmente elas caem nessa região aqui, em torno de 1500 para baixo, que é chamada de região de impressão digital, que é uma região que nós temos que tomar muito cuidado, que é uma região muito poluída que pode afetar a interpretação. Como eu disse, a maioria das deformações e combinação de bandas acontece nessa região, e que também, por nosso azar, também é onde a região das vibrações metal ligantes também acontece. Mesmo que algumas delas aconteçam acima de 500 centímetros a menos 1, que é uma região mais comum de se coletar, ela pode ser obstruída pelas impressões digitais. E quando nós estivermos falando de interpretação de espectros de complexos metálicos, muitas ligações podem ser resumidas ao que está nessa tabela. Nem sempre nós vamos trabalhar com ligantes orgânicos mais complexos, às vezes nós vamos trabalhar com ligantes mais simples, principalmente nas disciplinas, porque a espectroscopia vibracional, que dá para a gente calcular os modos vibracionais, são complexos mais simples, né? E aqui são as ligações mais comuns que aparecem nesses complexos, como por exemplo OH de água ou de um álcool, né, que está coordenado ou presente no ligante e assim por diante. Ou então pode ser também um indicativo na ausência dele da desprotonação do ligante, como consequência a formação da ligação metal-ligante. Vocês podem caracterizar das duas formas. Está presente, pode ser indicativo de que o seu complexo tem moléculas de água, ou se for um ligante que tem um estiramento OH muito característico, a ausência dela significa que o seu ligante está desprotonado e pode ter se ligado ao metal então. A mesma coisa com o estiramento NH. Apareceu o estiramento NH, seu ligante pode estar coordenado, se for uma amina, por exemplo, ou se for um ligante que amida, por exemplo, que precisa ser desprotonado, a ausência desse estiramento NH pode indicar a coordenação. Uma das poucas ligações que caem na região do infravermelho que a gente coleta no espectro de infravermelho, né, é o estiramento e deformação dos hidretos, metal e hidrogênio, que cai na região aqui. O estiramento cai na região entre 2100 e 1750. Essa faixa é larga, primeiro, por causa dos diferentes metais que podem estar ligados ao hidrogênio, né? A massa reduzida do sistema varia bastante, quanto mais pesado for o metal. E além disso, o hidreto consegue fazer a retrodoação. Ele tem os orbitais 2s e 2p vazios e consegue fazer a retrodoação com o metal. Então ele faz ligações mais fortes com os metais mais densamente ricos em elétrons. E a deformação metal-hidrogênio acontece aqui numa região razoavelmente fácil de ser interpretada aqui, apesar de ser região de impressão digital. Então aqui temos alguns exemplos. Esse aqui é um complexo rênio H9, né, rênio 7. E aí nós temos o estiramento simétrico do rênio com hidrogênio, né? Então os hidrogênios se afastam, se aproximam simetricamente, acontecendo em 1985 centímetros a menos 1. E aqui eu coloquei R, que significa que é ativo no Raman, né? Porque não altera o dipolo da espécie, né? O estiramento simétrico nessa molécula, nesse complexo metálico, né? Já o assimétrico, ele é ativo no infravermelho e aparece aqui em 1925 centímetros a menos 1. E uma das deformações, porque esse complexo tem várias bandas no espectro, eu escolhi uma delas, que é a mais intensa, que é de Wogin, que acontece em 991 centímetros a menos 1. Outro exemplo seria esse daqui, o tetrahidrido ferro 4, que tem geometria tetraédrica e cai no grupo TD. Então, assim como o permanganato e o metano que nós fizemos, ele tem 4 vibrações, o estiramento simétrico, o assimétrico, a deformação simétrica e uma assimétrica.
As deformações simétricas e estiramentos simétricos são ativos no Raman, enquanto os modos assimétricos no infravermelho. O ferro aqui, né, ele, devido à massa menor do que o rênio, né, acontece o estiramento em 2038 centímetros a menos 1, né, enquanto 1900 e alguma coisa para o rênio, e as deformações em 837 e 820. Partindo agora para as ligações triplas, o cianeto ou qualquer ligação tripla, C-tripla-N dos ligantes, ela acontece aqui em torno de 2200 até 2000. Geralmente as nitrilas de ligantes que não estão envolvidas em retrodoação próximo de 2200 e com retrodoação próximo de 2000. E as carbonilas, monóxido de carbono coordenado, pode chegar a ter número de onda próximo a 1800 se for uma retrodoação muito forte, e livre ou uma retrodoação muito fraca próximo de 2200. Então, por exemplo, aqui nós temos o hexacianoferrato 3 de potássio, que tem o estiramento carbono-nitrogênio aqui acontecendo em 2119 centímetros a menos 1. E eu trouxe algumas outras informações. Aparece também o estiramento ferro-carbono 512, é um estiramento um pouco mais intenso, por isso que dá para poder se destacar ele da região de pressão digital. E também dá para, esse aqui já é uma região de baixa frequência, a deformação da ligação ferro-carbono-nitrogênio, que acontece em 388 centímetros a menos 1. Então aqui nós já temos um complexo com uma diversidade de ligantes maior. Temos monóxido de carbono, hidrogênio, cloro e trifenilfosfinas. E nesse complexo nós podemos destacar a ligação rutênio-hidrogênio, que ela acontece na região do infravermelho médio, em 2020 centímetros a menos 1, e a região do estiramento da carbonila do monóxido de carbono coordenado em 1916 centímetros a menos 1. A ligação rutênio-cloro, rutênio-carbono e rutênio-fósforo acontece em baixa frequência, mas geralmente esses espectros eles foram reportados há mais tempo, né? E não era o foco dos trabalhos, por isso que a maioria deles não traz esse tipo de informação, principalmente devido à dificuldade de fazer espectros em baixa frequência. E aí, para caracterizar esses complexos, geralmente as pessoas investem em outras técnicas para poder visualizar as ligações que não seja a espectroscopia na região do infravermelho. Seguindo então, nós temos agora esse complexo de vanádio que nós podemos analisar algumas coisas interessantes nele. Porque depois das ligações triplas, diminuindo a frequência e o número de onda, nós temos ligações duplas aparecendo nos espectros, né? Então, C-dupla-N e C-dupla-C, elas vão aparecer lá no espectro. Eu vou dar mais importância para a ligação C-dupla-N, que seriam as bases de Schiff, que é um tipo de ligante muito comum na química de coordenação. Então, a ligação C-dupla-C ela acontece lá em 1614, com uma intensidade grande que dá para ser bem diferenciada das demais. O complexo em si não tem ligações OH, porque o grupo fenol ele foi desprotonado, mas ele tem moléculas de água de cristalização. Então, o estiramento que acontece em 3.444 centímetros a menos 1 é referente às moléculas de água. E aproveitando, aqui aparece outro tipo de ligação que aparece na região do infravermelho também, que dá para ser identificado, que seria as ligações metal dupla O. Essas ligações, que seriam os óxidos, né? Elas aparecem ali na região mais ou menos em torno de 1.000 a 800 centímetros a menos 1, dependendo do metal. E para o óxido de vanádio, né, V dupla O, apareceu aqui em 840 centímetros a menos 1. Essas ligações metal-ligante ou uma ligação muito específica, enxofre, cloro, ou outras ligações não tão específicas, mas que aparecem com menos frequência, que não aparecem nos ligantes, como por exemplo enxofre, duplo enxofre e assim por diante, vocês encontram nos livros textos, principalmente na referência 4 desta aula, que é o livro do Nakamoto. Tá? Vocês vão no índice remissivo, procura qual tipo de ligação química vocês querem
e aí ele fornece para vocês um estudo bem aprofundado, que não traz apenas a região onde essas vibrações acontecem, como também traz algum estudo falando algum efeito, quando coordena, se aumenta ou diminui a frequência, por que isso acontece, quando tem substituintes, o que acontece com o número de onda, e assim por diante. É muito interessante esse livro, vale a pena para vocês fazer análise de espectros. Mas voltando aqui agora, vamos à sequência. Depois que analisamos as ligações C dupla N, vamos falar das ligações C dupla O. Então, as ligações C dupla O elas acontecem em 1800, próximo de 1800, para as carboninas livres de cetonas e aldeídos. E quando está coordenado, por exemplo, neste complexo, o acetato está coordenado ao cobre, né, em torno de 1650. Quando tem ácidos carboxílicos coordenados, também associado com a ligação C dupla O, também vai aparecer uma vibração assimétrica do grupo carboxilato, OCO, entre 1450 e 1350, que ela é bem visível, ela está aqui, ela se destaca bem, assim como a ligação C dupla O, as duas se destacam muito devido à grande diferença de eletronegatividade carbono-oxigênio, tá? Como está aqui mostrado. Então essas duas bandas aqui estão associadas com a vibração C dupla O, simétrica, 1644, e com a vibração assimétrica em 1380 para este complexo de cobre com o ligante acetato. Em sequência, nós temos ligações N dupla O e a vibração assimétrica NON, principalmente quando nós estamos trabalhando com nitratos. Os nitratos, eles são sais muito comuns e quando a gente faz complexo é muito comum utilizar nitrato desses sais, né? Então ele pode estar coordenado, ele pode estar livre. E se ele estiver coordenado, ele pode ser monodentado ou bidentado. Então nós temos algumas vibrações associadas a esses grupos nitratos. E a vibração simétrica da ligação NO é muito interessante, que ela, quando está livre, acontece aqui em torno de 1050. Mas quando ela se coordena, acontece um fenômeno que ela passa a acontecer em 1550 a 1300. Aumenta a frequência de oscilação ao invés de diminuir, tá? Não vou entrar em detalhes aqui do efeito que acontece, é só informando a vocês que quando coordena o número de onda aumenta ao invés de diminuir. Já a vibração assimétrica, ela fica basicamente fixa aqui, em torno de 1400, tanto livre quanto quando você está coordenado. Então, se você tem um ligante, um complexo, e quer saber se o nitrato está livre ou coordenado, você primeiro identifica a vibração assimétrica, para ter certeza que tem nitrato na sua amostra, e depois verifica se a banda está em torno de 1050 ou se ela está aqui na região de frequências maiores, que ela vai dizer para você se está coordenado, como é o caso desses dois complexos. A vibração aqui acontece em 1515 e aqui em 1531, enquanto que a assimétrica aqui em 1385 e aqui 1261. E essas bandas de vibração do nitrato são fáceis de visualizar, porque qualquer vibraçãozinha ali acontece uma variação grande do dipolo, já que são átomos com eletronegatividade bem elevada. E por fim nós temos os grupos S dupla O. Eles são comuns nos sulfatos e nos sulfóxidos, como por exemplo aqui no dimetil sulfóxido, que é um ligante, um solvente muito comum, e às vezes ele está como molécula de cristalização e às vezes ele acaba se coordenando. Em ambos os casos ele aparece aqui em torno de 1100 centímetros a menos 1 e também é uma banda bem intensa, fácil de visualizar. No ligante livre, ele aparece aqui em torno de 1055 centímetros a menos 1. Quando ele está coordenado nesse complexo de níquel, ele aparece uma banda em 955 centímetros a menos 1. E no paládio, em 1116. Aí vocês podem estar se perguntando assim, por que com o paládio, que é um átomo mais pesado, a frequência de oscilação é maior do que quando está ligado no níquel, que a massa é menor? Isso porque o enxofre já é o átomo mais pesado dentre os dois. Você está acrescentando massa indiretamente no átomo mais pesado, então isso não faz muita diferença.
Já aqui você está acrescentando massa no átomo mais leve, e isso acaba tendo uma diferença grande lá na vibração. E aí, quando você não tem uma tabela, você quer comparar dois complexos parecidos, você pode analisar, por exemplo, a massa do ligante ou a massa do metal que está sendo ligado ali para poder ver o que acontece no o fenômeno do deslocamento das vibrações para maior ou menor comprimento de onda. Tomar muito cuidado com a região de pressão digital sempre, tá? E lembrar que metais mais pesados trazem as frequências para números de onda menor, né? Como por exemplo aqui nós temos esse ciano complexo de cobalto e platina. E aqui nós temos os dois espectros em baixa frequência. E é claro que aquele que apresenta as bandas em maior número de ondas significa que tem metais mais leves ligados aos ligantes. Então, esse aqui é a vibração cobalto-carbono, essa aqui é a vibração platina-carbono. E essa aqui seriam as deformações associadas a essas ligações metal, carbono, nitrogênio. Com relação aos ligantes, quanto mais difícil for a vibração do ligante, quanto mais preso ele estiver, isso também causa um efeito na frequência de vibração. Não está associado diretamente com a massa, mas está associado com o grau de liberdade, digamos assim, do ligante de poder vibrar. Então, se ele estiver mais preso, mais difícil de vibrar. Como, por exemplo, os complexos que têm essa fórmula: metal, 2 cloros e 2 piridinas. Então, ele pode se apresentar desta forma, tetraédrica, ou então dessa forma aqui, um complexo, né, octaédrico, que divide 2 os cloros com 2 metais vizinhos. A fórmula mínima, se a gente dividir por metal, fica sendo igual a do complexo ao lado, mas a estrutura, você consegue ver que o cloro está ligado a 2 metais, ou seja, ele está mais preso na estrutura. Com isso, a gente consegue ver no espectro a vibração metal-cloro vai diminuindo cada vez mais de frequência, passando dos complexos tetraédricos para os poliméricos, que seriam esse caso aqui, né? Então, cobalto e zinco, quando eles são tetraédricos, acontece a frequência aqui próximo de 300 a 350. Já para os complexos poliméricos, a frequência de oscilação cai aqui para 250. Então a gente consegue fazer uma distinção clara de quais são os cloretos que estão em ponte dos cloretos que estão monodentados. E por fim, a gente consegue também diferenciar, analisando o espectro, diferentes tipos de ligantes, dependendo de qual ligante nós estamos estudando. As carbonilas são ótimos exemplos, porque dependendo do tipo de ligação que elas fazem, elas apresentam características diferentes. Se elas são ligantes terminais, elas apresentam características de ligações triplas. Então, elas caem numa região de frequência, número de onda maior. Já se elas são ligantes em ponte, elas têm características de ligações duplas. Então, elas caem em regiões de frequência menor, compatíveis com carbonilas de ligação dupla. Claro que a carbonila terminal também apresenta o fenômeno de retrodoação, que diminui a frequência de oscilação, né? Mas nunca a ponto de ser igual a uma carbonila em ponte, com ligação duplas no mesmo complexo, como é esse caso aqui, né? É possível perceber que as carbonilas apresentam frequência bem diferente da carbonila em ponte. Nós podemos ter também informação sobre composição e geometria dos complexos que são preparados, como por exemplo esses aminocomplexos. A gente sabe que, dependendo do meio, existe uma competição entre os ligantes e às vezes os ligantes, os nitrogenados ou água, podem competir com os cloretos, com os halogênios, cloretos, brometos e assim por diante. E aí podemos, com o mesmo número de coordenação, formar várias espécies. Então pode ser, essa espécie aqui seria pentamina e essa aqui tetramina, né?
E aí tem um cloro ou um halogênio terminando a coordenação e aqui tem 2. Isso altera diretamente o grupo de ponto desses complexos, como consequência vai alterar também o número de bandas. Então, quando nós temos o pentamino, né, que são todos complexos pentamino, cobalto e aí algum halogênio terminando a coordenação. É possível perceber que nós temos muitas bandas porque ele pertence ao grupo C4V. Então, só de estiramento cobalto-nitrogênio nós teremos 3 e cobalto-halogênio nós teremos 4, mais algumas outras de deformação. Já os complexos tetramino, e aí a coordenação termina com outros 2 halogênios em trans, pertence ao grupo D4H, que é muito mais simétrico, ele tem pouquíssimas bandas. Ele tem 2 bandas de estiramento mais 3 de deformação. Então, analisando apenas o formato do espectro, a gente consegue definir quem que é um e quem que é outro. Então, aqui nós conseguimos também verificar aquilo que eu mostrei nos últimos 2 slides. A frequência de oscilação cobalto-halogênio vai diminuindo à medida que vai aumentando a massa do halogênio que está ligado, porque quanto maior a massa, maior vai ser a massa reduzida ali do sistema e, como consequência, menor vai ser a frequência de oscilação. Isso afeta também indiretamente o estiramento cobalto-nitrogênio, mas não com tanta intensidade. Em contrapartida, afeta diretamente as vibrações de deformação, porque geralmente elas envolvem esses halogênios. A mesma coisa vai acontecer aqui, porque não depende da geometria, e sim um efeito da massa, e a massa independe da geometria de onde ele está se ligando, né? Aqui é um outro exemplo que nós conseguimos identificar também os 2 isômeros. Então aqui nós temos o isômero cis e o isômero trans. E é possível perceber que o isômero trans ele é mais simétrico, então ele apresenta menos bandas do que o isômero cis, que é menos simétrico e apresenta mais bandas. E aqui é possível perceber, veja, o isômero trans era previsível que tivesse 2 bandas de estiramento e mais algumas de deformação. 2 no infravermelho e 2 no Raman, enquanto que o isômero cis seriam 4 no infravermelho e mais algumas de deformação. Nem colocou no Raman, que provavelmente seriam as mesmas. Então aqui é possível perceber o espectro com o zoom aqui nessa região de baixa frequência para ficar mais fácil de visualizar. E é possível perceber aqui os estiramentos paládio-nitrogênio e paládio-cloro. E é possível perceber que em trans é apenas uma banda, enquanto que em cis aconteceu a duplicação dessas bandas de estiramento. Então, pessoal, com isso a gente termina, fizemos um abrangente aqui de vários espectros e como interpretar algumas informações. E eu espero que vocês consigam agora com essas informações prever algumas frequências de vibração, analisar as vibrações de complexos, de compostos mais simples e fazer a interpretação de espectros de alguns desses compostos e complexos. É isso, bons estudos e até a próxima.